Olá, pessoal do sétimo ano, boa tarde. Vamos dar início à nossa aula de matemática. Essa semana nós vamos trabalhar a sequência didática Volta às aulas de 2022, desafios, readaptações e as novas dinâmicas no cotidiano. Entender por que a gente vai começar de forma remota, porque houve aí um aumento significativo no número de casos de Covid. Então, a gente tem aí que continuar se adaptando a esse novo normal, as nossas dinâmicas com relação a distanciamento social, uso de máscara, álcool gel, que devem ser continuados. Justificativa. A volta às aulas, neste contexto de pandemia, impõe a necessidade de cuidados para prevenir a transmissão do coronavírus. Estes cuidados começam antes de sair de casa e acontecem durante todo o trajeto de ida e volta da escola. Então, vocês aí, na função social de cidadãos, vocês devem ter esses cuidados, devem se prevenir, evitando aí que o vírus seja disseminado. Há qualquer suspeita de gripe, vocês devem fazer isolamento social para que o vírus não se espalhe, e evitar também, é claro, divulgação de notícias falsas, que a gente vê muito aí com relação à vacina, que a vacina não é eficaz, que não funciona, que não se deve vacinar, enfim. A vacina é importante sim, ela salva vidas sim, ela não impede que você contraia o vírus, você até pode contrair, mas você vai contrair de forma mais leve, e vai passar aí, caso contraia o vírus aí, seu organismo vai ter um combate melhor. Então, evitar a divulgação de notícias falsas é muito importante também, em nós, quanto atuantes aí na sociedade. Quais são os objetivos dessa sequência? Reconhecer a importância das medidas de proteção para evitar a disseminação e infecção da Covid-19. Com a vacinação em mais pessoas, a gente percebeu que as pessoas afrouxaram um pouco quanto a essas medidas de proteção. Então, deve-se continuar usando máscara, deve-se evitar aglomerações, deve-se manter distanciamento. Então, um dos objetivos aqui dessa sequência é que a gente relembre que essas medidas continuam, com destaque para distanciamento, uso de máscara, etiqueta respiratória e higienização das mãos. Então, a gente sempre deve estar lavando as mãos aí, é muito importante também, manter as mãos limpas. Pesquisar e organizar dados por meio de fontes diversificadas, confiáveis e científicas. Por exemplo, a gente vê muito aí também a divulgação de notícias de medicações sem comprovação científica para a doença. Então, não se deve aí divulgar notícias que não são confiáveis ou que tenham fundamentação científica realmente eficazes para a Covid-19. Participar de discussões orais sobre temas de relevância social, A importância de vocês e o conhecimento sobre o assunto é muito importante. Nós estamos aí já com 2 anos de pandemia, então todo mundo já sabe, só que às vezes esquece um pouco, Deixa de continuar aí os cuidados. E a gente vai ler e interpretar tabelas e gráficos que mostram aí situações da Covid-19. Então, a gente vai ver como fazer a leitura, entender esses gráficos e ver os números da Covid. Bom, e como é feita essa análise e interpretação dessas tabelas e gráficos? Os gráficos, eles são muito importantes para que a gente possa compreender e resolver problemas. Por ser um formato ilustrado, O gráfico pode ser em formato de pizza, ele pode ser em formato de barras, de linhas. Então, a visualização pelo gráfico, ela se torna mais fácil. A linguagem gráfica, ela simplifica um pouco, aqueles números. Então, através do desenho, a gente consegue ver o dia ou o mês que teve um pico de casos. A gente pode ver também a quantidade de mortes através das colunas de um gráfico, o mês que teve mais mortes, o mês que teve menos mortes. Então, a linguagem gráfica, ela ajuda bastante. Ela simplifica essa observação dos dados. Olha aqui um exemplo. Nós temos aqui uma tabela, certo? A gente pode perceber que essa tabela aí, ela é dividida por meses do ano, de 2020 até 2021. Ela inicia em março de 2020, depois ela mostra abril de 2020 até março de 2021. E nós temos na segunda coluna o número de mortes de cada mês, no Brasil. Então, vocês podem perceber, em março de 2020, tiveram 202 mortes. Em setembro de 2020, tiveram 22.371 mortes. Então, a tabela aí também,
é possível fazer uma leitura, né, através dos dados que a tabela fornece. Aí ele tem essa pergunta: em que mês houve o maior número de mortes? Então, como é que a gente ia achar aí? A gente ia procurar entre os meses e o número de mortes, qual o número maior. Só que eu vou fazer essa mesma pergunta para vocês, mostrando em seguida um gráfico. E aí vocês vão poder analisar como é que essa leitura é feita de forma mais fácil e ágil. Olha o mesmo gráfico, da mesma tabela, tá? Então, pelo gráfico, a gente pode ver aí, esse gráfico é um gráfico de barras, a gente pode perceber que é o mesmo tema da tabela, mortes por Covid no Brasil por mês, é o mesmo período, de março de 2020, os meses estão ali embaixo das barras, até março de 2021, perdão. E a gente pode perceber pela altura da coluna que o mês com maior número de mortes foi em março de 2021, né? Que o número tá logo acima ali da coluna, mas só pelo tamanho da coluna a gente já consegue identificar que o pico de mortes realmente foi em março de 2021. Você achou mais fácil e rápido responder a pergunta analisando a tabela ou o gráfico? Na minha opinião, pelo gráfico fica mais fácil de visualizar, porque a tabela a gente tem que olhar número por número, mas também tem casos em que é necessário sim fazer a utilização de tabela e a interpretação direitinho para que a gente possa ver aí qual informação estatística que ela nos traz. Olha outro tipo de gráfico aqui. Casos estão aumentando de novo nos Estados Unidos. Então, ele mostra aí um período de março a junho, tá? Aí nós temos um gráfico de linha. E vocês podem ver, nós temos do lado o número de casos de 10 mil, 20 mil, 30 mil. E a gente pode ver ali um aumento acentuado da linha de março até abril. E em abril começa a subir, né? Tendo um pico ali de casos entre abril e maio. Concluindo, foi fácil perceber que houve um aumento significativo de casos a partir do mês de abril nos Estados Unidos, o que nos leva a essa conclusão, que o aumento significativo do segmento de reta nesse trecho. Então, voltando aqui, deixa eu voltar aqui para a gente. Opa. A gente percebe que houve um aumento ali, né, de abril para maio. Agora nós vamos fazer uma atividade. Eu vou disponibilizar para vocês um quiz, Quem é Você na Pandemia, tá? Esse quiz foi elaborado pela Fundação Oswaldo Cruz para uma campanha chamada Se Liga no Corona. Vocês vão responder essa atividade e registrar no caderno. Não precisa me enviar, porque quando a gente voltar presencial, eu vou olhar o caderno de vocês com as atividades remotas. E vou passar uma outra atividade de análise e interpretação de tabelas e gráficos. Qualquer dúvida eu vou estar à disposição, certo, de vocês aí no horário da nossa aula, para que vocês possam tirar as dúvidas. Bom retorno para todos, boa aula, espero que tenham gostado. Até a próxima aula, tchau!